A paz do Senhor, classe Ebenezer, todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Deus seja louvado pela sua vida, mais um dia que o Senhor tem nos dado, mais um dia que a sua graça, o seu favor, o seu amor para conosco. É por causa dele que nós estamos aqui, é por causa da sua misericórdia, da sua fidelidade para conosco que nós estamos aqui, chegamos mais esse dia. Então, faça desse dia um trono de louvores a ele. Faça desse dia um dia único de adoração ao seu santo nome, para que você se chegue mais a ele, para que você reconheça ele em todos os seus caminhos e peça a ele para que ele mude todo o seu ser, toda a sua vida, para que ele venha a ser o centro da sua vida. Porque fazendo isso você vai ver que as coisas ao seu redor vai tudo melhorar. As coisas ao seu redor vai tudo melhorar, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, você somente vai olhar para ele e você vai ver que o que acontece ao seu redor são só coisas supérfluas, porque seu alvo é Cristo, seu alvo é Jesus. E eu sou aqui grato a meu Deus por mais um dia que Ele tem nos concedido, que Ele tem te concedido. E antes de mais nada, eu quero deixar aqui algo que Deus colocou no meu coração para você. Eu gosto muito de um louvor do Prisma Brasil, que diz assim, eu não consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser. Olha só o amor tão maravilhoso, tão grande que Deus tem pela sua vida, porque nós somos seres insignificantes, cheios de defeitos, cheios de problemas, cheios de coisas que a gente olha para nós mesmos e fala, rapaz, meu Deus, como é que Deus pode nos amar dessa forma, né? Como é que Deus pode nos amar cheio dos defeitos que nós temos? Mas mesmo assim Ele nos amou e o amor vence a morte. Eu uma vez ouvi isso e nunca mais eu esqueci. O amor vence a morte, e de fato venceu. Há mais de 2000 anos atrás, numa terra chamada Israel, que quando nosso Jesus veio a esse mundo e morreu e se entregou e venceu a morte. E a personificação do amor é Jesus. E o amor, de fato, venceu a morte e vence a morte. Então, se existe morte nesse dia na sua vida, saiba que Jesus venceu a morte. E como Ele venceu a morte, você também vai vencer. O salmista Davi fala que, Senhor, eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é demais para mim, tão alto que não posso atingir. Então o salmista Davi não entendia Deus. O salmista Davi disse assim, em Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu deitar e o meu levantar, de longe tu entendes os meus pensamentos, sem que haja uma palavra na minha língua. Senhor, tu tudo conheces. Então faça desse dia um dia de gratidão a Deus pelo seu grande amor para conosco. Vamos entrar na revista. A revista hoje está com o tema Derrotando o Primeiro Inimigo. A lição é a 7 do dia 17/5/2020. 17/5/2020. Derrotando o Primeiro Inimigo. Texto do dia. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, versículo 37. A síntese de hoje. Em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais que vencedores. E o texto bíblico de hoje está no livro de Josué, no capítulo 6, versículo de 1 até o 10. Mas só vou ler aqui o versículo 1. Josué 6, versículo 1, que diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Amém. Na semana passada falamos sobre o encontro com Deus,
E essa semana vamos falar sobre derrotando o primeiro inimigo. Vamos lá. Em toda a história do povo de Israel, sempre se levantavam inimigos para confrontar o povo de Israel, para vir contra o povo de Israel. E um desses inimigos se chamava Faraó, um inimigo carrasco, um inimigo que tentou impedir, o chamado, o propósito de Deus com o povo de Israel. Outros inimigos também, Saul se tornou inimigo de Davi, né? Invejas, se transformou num inimigo terrível de Davi. E vários outros exemplos, como Acabe se tornou inimigo de Elias, e vários outros exemplos. Herodes, o próprio rei Herodes, quando descobriu que os magos do Oriente veio falando que nasceria naquela terra um rei, Herodes, sabendo disso, tentou impedir a obra de Deus, né, o propósito de Deus na vida da humanidade. Tentou matar Jesus, porque sabia que viria um rei, e como ele era rei, ele ficou com ciúmes, porque viria um rei. Então, ele sabendo que viria um rei, Jesus ia nascer, ia perder o trono. Vários outros exemplos que a Bíblia fala, que se levantaram para poder massacrar, para poder humilhar, para poder matar os filhos de Israel. Vários inimigos que se levantaram contra o povo de Israel. E aqui no livro de Josué, Josué iria enfrentar vários outros inimigos para poder entrar na terra de Canaã. E o primeiro inimigo seria esse, né? Porque ele ia entrar na terra de Canaã, mas primeiro, para entrar na terra de Canaã, ele precisava passar por alguns obstáculos, né? E o primeiro inimigo era essa muralha que era mais ou menos 32 quilômetros de extensão, né? De espessura, né? De extensão. A Bíblia, os historiadores falam que ela tinha mais ou menos 9 metros de altura por 6 de espessura, e era praticamente uma muralha invencível que homem, espada nenhuma conseguia transpor. Só por uma mão poderosa como a mão do nosso Deus que poderia transpor essa muralha. E os inimigos eram inimigos ferozes, os cananeus eram pessoas pecadoras. Então era uma situação bem complicada para o povo de Israel enfrentar. E os inimigos que apareciam na frente do povo de Israel só eram vencidos por um Deus que estava com o seu povo, vencendo as suas batalhas, vencendo as suas guerras. E como aqui na revista, o inimigo era um inimigo que lutava com espada, que era vencido com espada, e só que a gente trazendo para os dias de hoje, que não é mais, a nossa luta não é mais contra a carne nem contra o sangue, como diz a palavra em Efésios capítulo 6, né? Que a nossa luta não é mais contra a carne nem contra o sangue. Aqui, como lemos na revista, o povo de Israel iria enfrentar um povo fechado, com as muralhas com 9 metros de altura, com 6 de espessura, bem largo, que era impossível transpor aquelas muralhas. E depois que as muralhas foram derrubadas pelo nosso Deus, sabemos que Josué entrou lá com o povo e matou a espada, os velhos, os meninos, os homens, as mulheres. O Senhor cortou mal pela raiz. E aqui nós já conseguimos entender alguma coisa. Algumas coisas têm que ser cortadas pela raiz. Deus já
Deus mandou que Josué entrasse e destruísse aquela cidade. Então, corte o mal pela raiz. Se você está tendo alguma coisa que te está impedindo de alcançar aquilo que Deus quer para a sua vida, já corta o mal pela raiz. Aqui já é um princípio básico. Corte o mal pela raiz, porque senão ele cresce novamente e você vai ser prejudicado. E aonde eu estou querendo chegar? Porque aqui no livro de Josué, Josué está vencendo a espada. Só que nesses dias que nós estamos vivendo, não é mais espada. Nossas guerras são guerras espirituais. O nosso inimigo é outro. O nosso inimigo é um inimigo invisível, que nós não vemos ele. O nosso inimigo é um inimigo sagaz, que não tem piedade. O inimigo de nós, da igreja hoje, é o diabo, é Satanás, que ele anda em derredor procurando a quem possa tragar. O inimigo da igreja hoje é o inimigo que quer te destruir, que quer te matar, que quer te impedir as promessas de Deus chegar à sua vida. Então Efésios capítulo 6, ele nos instrui, ele vai falar: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Aí ele fala, para nós nos revestirmos da armadura de Deus, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra potestades, contra os príncipes, contra o príncipe deste século, que é Satanás, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta agora é outra. A nossa luta é contra o nosso inimigo invisível, que é Satanás. Josué lutava uma luta de espada, que ele via. Agora a nossa luta é uma luta espiritual, que só é vencida com armas espirituais. A nossa luta hoje só é vencida com armas espirituais. E Deus coloca essas armas espirituais nas nossas mãos, como diz Efésios. Quando Josué vai para a guerra, quando os soldados iam para a guerra antigamente, eles colocavam botas, eles colocavam, eram calçados os pés dele, no revestimento. Eles colocavam couraça, eles colocavam capacete e a espada na mão, e o escudo, para poder se proteger. Ia para a guerra, enfrentava a guerra. Isso ele fazia para ganhar a guerra, para lutar, para se proteger. Só que hoje em dia, o nosso capacete é o capacete da salvação. O nosso escudo é o escudo da fé. A couraça agora é a couraça da justiça do nosso Deus. Os nossos pés estão calçados agora para a preparação do Evangelho da Paz. E a espada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a qual nós vamos alcançar e derrotar esse inimigo que se chama Satanás. Você só vai vencer essa guerra com essas armas espirituais, que é as armas do nosso Deus, que Ele coloca na sua mão, na minha mão, para você vencer essa guerra. Sem essas armas você não vai vencer essa guerra. Então adquira essas armas espirituais. Mas como é que você vai adquirir essas armas espirituais? Meditando na palavra, você conhecendo, você tendo estratégia de guerra, você conhecer o seu inimigo, saber quem é ele, porque você só vai vencer ele você sabendo como ele age. Então Deus coloca essas armas nas nossas mãos para nós lutarmos, assim como Deus fez com Josué, que Josué rodeou as muralhas de Jericó e sabemos que as muralhas de Jericó foram destruídas. E a Bíblia fala também aqui na revista sobre uma mulher
que foi poupada depois que as muralhas foram derrubadas. Uma mulher chamada Raabe. Ela era prostituta, ela não pertencia ao povo de Israel, mas só quando os espias lá quando Josué mandou os espias lá em Jericó, que ela abrigou os espias lá para o povo de Jericó não matar os espias, ela fez ali ela se converteu praticamente ao Deus de Josué, né? Então, por causa disso, ela foi salva, ela e a família dela, porque quando as muralhas caem, Josué poupa a vida dela e da família dela. E o que me chama a atenção, né, na vida de Raabe é como Deus ele pega pessoas, né, que não tem nome, pessoas que são desprezadas pela sociedade, pessoas que estão à margem da sociedade, como estava Raabe, era uma prostituta, e como Deus levanta ela e faz com que ela seja ascendente de Jesus, porque nós vamos ver que ela está na genealogia lá de Jesus, como Deus transforma a vida de uma pessoa. Raabe era uma prostituta, mas de prostituta, olha o amor de Deus tão grande para a vida das pessoas. Uma prostituta, Deus levanta ela e ela se transforma numa pessoa de Deus. Ela se converte ao Deus de Josué. E Deus não fez isso somente com Raabe, Deus fez isso com muita gente na Bíblia. Vários exemplos na Bíblia. A Bíblia fala de Moisés, que era um homem que não sabia falar, mas mesmo assim Deus pegou ele e transformou ele num homem que ele foi um líder de Israel, levou para tirar o povo de Israel do Egito. Outro homem também, o José, de escravo, Deus tira ele da prisão e faz ele governador. Como é que Deus pega as coisas que não são, né, e transforma e faz algo, tira a pessoa da sarjeta, tira a pessoa do lixo, tira a pessoa do chão e levanta ele, como diz a palavra, né? Tira a pessoa do chão e levanta e faz ele um príncipe e uma princesa. Só o nosso Deus tem poder de fazer isso. E outro exemplo também, Davi. A Bíblia fala que Samuel foi lá e quando estava na casa de Jessé, veio logo um homem lá, bonitão, grandão lá, e Deus falou para ele: não é esse não, eu não vejo como vê o homem vê a sua aparência, mas eu vejo o coração. Então a Bíblia fala que Davi era o menor da casa e pastoreava as ovelhas, e Deus chamou ele. Deus não chamou aqueles homens preparados para a guerra. Deus chamou Davi, que era o menor da casa. E Samuel ainda falou: nós não sentaremos na mesa enquanto ele não chegar. Deus tem algo preparado para você. Deus tem honra para você. Deus tem o melhor para você dessa terra. Como Deus está falando aqui no livro na revista, quando Josué atravessou e foi para a Terra Prometida, e chegou lá na Terra Prometida, era o período da colheita. Eles já chegaram no período da colheita, então Deus tem o melhor para a sua vida. E vários outros exemplos, Davi, José, Moisés, os próprios discípulos, que Deus tirou os discípulos lá da margem do rio, do mar, que eles eram os pescadores. E Deus chama aqueles homens e fala assim, chama Pedro, chama André, e fala assim: agora eu farei de vocês pescadores de homens. E Deus transforma aquelas vidas, e Deus transforma e coloca numa nova posição, num novo chamado, o chamado dele. Preste atenção naquilo que Deus está falando para você. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus quer te colocar em lugares de honra, onde somente Ele pode colocar. Mas você precisa saber e entender que você tem que dar prioridade a Ele. A prioridade tem que ser dele.
Ele quer ser prioridade na sua vida. Ele não quer ser o segundo plano na sua vida. Ele quer ser o primeiro. Ele não quer ser o segundo, ele quer ser o primeiro, ele quer ser o centro. Se você colocar ele em segundo lugar, Deus nunca vai ser o primeiro. Se você colocar Deus em segundo lugar, as coisas que você adquirir, ele vai sempre ficar em segundo lugar. Mas se você colocar Deus em primeiro lugar, Ele vai ser o primeiro na sua vida e você vai ver as coisas acontecerem. Coloque Deus em primeiro lugar. Deus abençoe sua vida. Se Deus quiser, na semana que vem estaremos aqui de novo, se Ele assim nos permitir. Um grande abraço para você. Deus é contigo. Coloque Deus em primeiro lugar. Aleluia.